Graças a Deus, meus irmãos. Paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. Feliz demais por estar aqui, né? Mais um domingo, mais um dia aqui na presença do Senhor. E aqui a gente se alegra, aqui a gente é renovado, não é? Aqui a gente sente a presença de Jesus. E isso é muito bom, não é? Louvamos a Deus por isso. Quero agradecer a Deus também pela vida de um amigo que está aqui hoje visitando a gente, o Vonei, um amigo já de longas datas, câmera da Record, agora está na UniTV, né, da Unifil. Então a gente já fez alguns trabalhos juntos e é um amigo querido. Então, alegria receber você aqui, tá bom? Que você está em casa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, queria convidar você que trouxe a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Jesus, né? Evangelho de Jesus, perdão, segundo escreveu Lucas. Vamos lá. Lucas 19, a partir do versículo 1. Lucas 19, a partir do versículo 1. A gente vai dar então continuidade da série de mensagens Recomeçar, tá bom? Durante todo esse mês, nós estamos ministrando esse tema, né? Recomeçar. E é o segundo domingo então, e a gente vai prosseguir nessa mensagem, tá bom? Quem aqui nos visita pela primeira vez? Só para a gente conhecer você. Tem alguém? Só levanta a mão assim. Tem? Ali atrás tem. Que bom, sejam bem-vindos, viu? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá, Lucas 19, a partir do versículo 1. A gente vai ler até o 10. Diz assim a palavra de Deus, olha lá. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Até aqui, obrigado, Deus, pela tua palavra. Tu és santo, Senhor, tu és tremendo, tu és maravilhoso, Pai. E como é bom estarmos na tua casa, como é bom sermos ministrados pela tua palavra, como é bom sentir a tua presença aqui nesse lugar, Pai. E sabemos que o momento da palavra é um momento em que o Senhor fala conosco também. É um momento em que o Senhor nos ensina, é um momento em que somos direcionados pela tua palavra, e onde a tua palavra é proclamada, tem cura, tem milagre, tem restauração, tem restituição. Que nessa noite a tua palavra fale conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Que a tua palavra venha numa boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Assim nós oramos e cremos em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Ele? Graças a Deus. Queridos, então o tema é esse, olha lá. Recomeçar é possível, ok? Esse é o tema de hoje. Recomeçar é possível. Bom, tem uma frase de um escritor russo do século XVIII, Fyodor Dostoiévski,
que ele diz o seguinte, que às vezes o homem prefere o sofrimento. Olha que frase, às vezes o homem prefere o sofrimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque recomeçar não é para qualquer um. Recomeçar requer de nós alguns passos, algumas atitudes, e muitas vezes as pessoas preferem ficar no sofrimento do que dar passos rumo ao recomeço, não é? E quando a gente olha para esse texto vai nos trazer uma história maravilhosa, falando aqui sobre Zaqueu. Só para a gente fazer uma introdução aqui, o texto vai dizer que ele era um publicano. O que significa publicano, pastor? Bom, o publicano era como se fosse um corintiano. Pô, já está rindo antes de terminar, né? Agora jogando no Palmeiras. Então o que acontece? Era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Então, despertava ódio nas pessoas. Quem via um publicano tinha ódio dele, não é? Porque era considerado um traidor. É alguém que estava do nosso lado, agora está trabalhando para o governo romano, que está nos oprimindo e nos obrigando a pagar impostos altíssimos. Então ele era um dos maiorais, era um dos chefes dos publicanos. Então ele trabalhava aí nessa coletoria dos impostos e ele era um dos chefes. Então ele era muito odiado pelo povo. Então a Bíblia diz que ele, além de ser um dos chefes, ele era então um homem muito rico, ok? Mas isso não significa que a posição, o cargo dele ou a condição financeira dele não significava que ele não precisava de mudança, que ele não precisava também de um recomeço, não é? Então a gente vai aprender muito com ele, e eu queria que você anotasse aí qual é a primeira lição que a gente aprende nesse texto para a gente recomeçar. Estamos juntos? Amém? Então a primeira lição, anota aí, qual que é a primeira lição que a gente aprende nesse texto para a gente recomeçar? Coloca lá, a primeira lição é essa, é então ter essa consciência para recomeçar. A primeira coisa para a gente poder recomeçar novamente é ter uma consciência de que eu preciso de recomeço. E quando que isso aconteceu na vida de Zaqueu? Bom, vai acontecer na vida de Zaqueu logo no versículo de número 3, que diz que ele queria ver quem era Jesus. Por que ele queria ver quem era Jesus? Porque ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. Então a primeira coisa, o primeiro passo para a gente recomeçar novamente é ter então essa consciência para recomeçar. O que é ter essa consciência de um modo prático? Anota aí, é abandonar pesos. Primeira coisa, a primeira consciência, o primeiro ato de consciência que eu tenho, que eu preciso recomeçar, é quando eu preciso abandonar pesos. Não estou falando do peso físico, tá, irmão? Porque quando a gente começa o ano, a gente sempre fala assim: pastor, ganhei muitos quilos aqui nesse final de ano, né, Ailton? E aí agora, começo do ano, eu preciso perder um pouquinho. Então eu preciso, né? Mas aqui eu estou falando de outros pesos. Que pesos são esses? São talvez o peso do passado, ok? Então, essa consciência do recomeço me faz entender que eu preciso abandonar pesos do passado para recomeçar. Tem muita gente que não consegue recomeçar porque ela está presa no passado. O passado é como uma corrente que prende ela ali e ela não consegue escapar daquilo. E aí então ela fica presa no passado. Ou ela fica vivendo com alguns pesos nas costas de coisas que já se passaram. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é gente que vive do passado. Ok? A gente falou aqui sobre as 10 pragas do Egito e sobre essas 10 pragas. Depois, quando Deus liberta o povo e eles passam então por tudo isso e saem do Egito, a Bíblia diz que Deus leva o povo para o deserto rumo à terra prometida. Mas o povo não ia ficar no deserto, o povo só ia passar pelo deserto. O destino final não era o deserto. Mas uma pessoa que ela não tenha consciência do recomeço, ela sempre vai achar que o deserto é o destino final de Deus para a vida dela, e não é. O destino final de Deus era a terra prometida, era a terra da promessa. O deserto era apenas um
uma passagem, era apenas um caminho, era apenas um processo. Aí então eles começaram o quê? A reclamar e falar do passado, dizendo: Deus tirou a gente do Egito para poder passar fome aqui no deserto. Aqui no deserto não tem o que comer. Aqui no deserto não tem, se a gente morrer aqui não tem nem onde enterrar. Começou a falar do passado, falar do Egito. Por quê? Porque aquele povo ainda carregava o peso do passado nas costas, mesmo vivendo o milagre de Deus todo dia. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para algumas pessoas que para você recomeçar novamente e seguir a tua vida para o novo de Deus, você precisa abandonar o peso do passado. O passado, ele precisa ficar no lugar dele. E o passado, se ele fosse bom, ele não era passado, ele era presente. Então, é por isso que Deus diz, e a Bíblia fala, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, olha aqui, é o passado, já se passaram, e eis que tudo se fez. Deus tem coisa nova para você viver nesse ano de 2025. Deus, Ele quer que você recomece de uma maneira nova, de um jeito diferente. Primeiro, abandonando o peso do passado. José é alguém que nos ensina de uma maneira muito linda sobre o passado, porque quando José, a Bíblia diz que ele estava ali, ele já tinha passado pela prisão, ele já estava no palácio ali com o faraó, quando de repente ele estava num dia normal, trabalhando ali, despachando as coisas dele, os atendimentos. De repente, de longe, ele olha, ele vê um grupo. Que grupo é esse, pastor? É o grupo do passado. Que grupo do passado? Os irmãos dele tinham jogado ele na cova, na cisterna. José, ele poderia ter olhado para o passado, e ele poderia ter falado: quer saber de uma coisa? Agora é hora de me vingar. Mas José, ele é alguém que ele soube sepultar o passado com maturidade. Isso é tremendo, irmão. Porque o passado, quando a gente não sepulta ele com maturidade, sabe como que ele é? Você já viu aquelas árvores que você planta ela, e aí ela começa a estourar a raiz na calçada? Daqui a pouco começa a estourar o concreto, é concreto, é piso, e ele estoura. O passado, ele tem essa conotação na vida da gente. Quando a gente não sepulta ele com maturidade e essa consciência para recomeçar, ele estoura todos os pisos, todos os concretos, toda a estrutura que a gente... deixa eu falar uma coisa aqui, porque Deus está dizendo: quando você não sepulta o passado com maturidade, ele tem a capacidade de estourar todas as estruturas do teu presente. Porque quando ele chega arrebentando tudo. Ele chega com recordações, ele chega com lembranças, ele chega com coisas mal resolvidas, ele chega trazendo um peso na tua vida, que ele tem a capacidade de destruir o teu presente. Mas alguém que tenha consciência para recomeçar, ele vai abandonando pelo caminho todo o peso do passado. Ele olha e diz: isso já não faz parte da minha vida, isso já não faz parte, não tem sentido eu trazer isso para o meu presente. E essa consciência vai trazendo a vida dele, e ele fica então com essa consciência, ele vai recomeçando de uma maneira extraordinária. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida aqui nessa noite e dizer para você que quando você sair desse culto e passar por aquela porta, todas as dores do passado não farão mais parte da tua vida. Tudo aquilo que tem sido talvez lançado como peso e durante anos sobre a tua história, não fará mais parte da tua vida. Deus está limpando todo o mal, todo aquilo que não te faz bem, para que você comece ou recomece de uma maneira extraordinária o ano de 2025. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Aleluia! Isso é lindo! Isso é tremendo. Por que Deus faz isso, pastor? Por que Deus me traz essa consciência para recomeçar? Sabe por quê? Porque Ele é especialista em transformar o caos em propósito. Anota isso: Deus é especialista em transformar o caos em propósito. Ele muda a nossa história, mas eu preciso ter a consciência que eu preciso recomeçar, lançando todo esse peso do passado, abandonando isso e entendendo também que nunca é tarde demais.
Você pode olhar para quem está do lado, olha bem na bola do olho dela e diz assim: nunca é tarde demais. Isso, olha lá, isso. Nunca é tarde demais, meu irmão, para voltar a sonhar. Nunca é tarde demais, meu irmão, para voltar a planejar novamente. Nunca é tarde demais para voltar a crescer novamente. Deus tem um tempo de crescimento para a tua vida, em nome de Jesus. Posso liberar uma palavra profética sobre a tua vida aqui nesse início de noite? Esse ano de 25 vai ser o ano que você mais vai crescer, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Ele? Glória a Deus, aleluia! Se primeiro eu preciso ter essa consciência, qual que é o segundo? Bota na tela. Eu preciso ter atitude para subir. Opa, onde é que eu encontro isso aqui, pastor? No texto 19:4, põe lá. O que aconteceu com esse homem que era rico, que ele era odiado por todos, esse homem que tinha um cargo, uma posição muito importante? O que aconteceu com ele? Primeiro, ele teve essa consciência, ele soube que Jesus ia passar por ali, então aquilo já mexeu com ele. E agora ele teve então essa atitude o quê? Para subir, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Segunda coisa então, é ter atitude, meu irmão. Não olha do lado assim para não ficar chato, olha só para o pastor agora. Mesmo querendo olhar do lado, olha só para frente aqui agora. Não é ruim ficar do lado de gente que não tem atitude? Ficar do lado de gente que não tem atitude é terrível. Por quê? Porque o tempo todo você espera que ela faça alguma coisa, e aí ela não faz nada. E aí o tempo vai passando, e as coisas vão acontecendo, e aí você diz assim: eu acho que esse ano vai, né? Não, esse mês eu acho que não, agora eu acho que não é possível. Mas ele foi no culto domingo passado, pastor, a palavra fala com ele, não é possível, eu acho que agora vai. Nada, irmão. Por quê? Porque para recomeçar precisa ter atitude. Todo recomeço eu preciso ter atitude. E essas atitudes, muitas vezes, o que vai acontecer? Olha lá o que aconteceu aqui com Zaqueu. Qual foi a atitude dele? Ele subiu para ver. Às vezes a gente olha esse texto e acha que isso aqui era tranquilo. Não era, irmão. Você imagina um homem rico, considerado um chefe ali de todos os coletores de impostos da região, subindo numa árvore, uma figueira brava, de dia. Uma pessoa normal olhar e falar assim: pode mandar internar que esse homem está doido. Não está normal da cabeça. Um homem, vamos dizer hoje, engravatado, com terno, sapatão lustrado, tudo carrão novo, ajeitado, subindo 3, 4 horas da tarde numa árvore, pode mandar internar que está doido. Por quê? Atitude. Quando você, vou dizer, vamos lá. Quando você tomar a decisão e a atitude de fazer aquilo que precisa fazer, muitas pessoas vão olhar e vão achar que você está doido. Porque gente de atitude é assim, a gente olha e fala: está ficando doido, não vai dar certo, vai cair dessa árvore, desce. Mas Zaqueu, ele tinha algo interessante, porque gente de atitude sabe onde quer chegar. Gente de atitude sabe por que está subindo. Pelo amor de Deus. Gente de atitude sabe o que está fazendo. E Deus está falando com algumas pessoas aqui nessa noite e está dizendo: agora é a tua hora. Agora é a tua hora de agir. Esse ano de 2025 é um ano de ter atitude. Esse ano de 2025 é um ano em que você não pode esperar. Por quê? Porque Zaqueu, ele não esperou. Ele não esperou Jesus ir até ele. Ele abriu um caminho para ir até Jesus. Qual foi o caminho? Subiu. Ele achou um meio, ele achou um modo de subir. Eu preciso liberar uma palavra sobre a tua vida aqui, porque Deus está dizendo para mim que Ele vai te dar uma estratégia para você subir nesse ano de 25.
Como assim, pastor? É algo que você vai fazer que você nunca fez antes, mas vai precisar ter atitude, e Deus está dizendo que Ele vai te dar uma ideia, Ele vai te dar uma estratégia, Ele vai te dar um novo projeto, Ele vai te dar um novo planejamento, para você fazer aquilo que precisa ser feito, para recomeçar novamente, em nome de Jesus. O que Zaqueu foi aqui então, pastor? Ele foi proativo. Uma pessoa proativa é aquela que age de maneira intencional e antecipada. Porque diz que tem 3 tipos de gente, né? Acho que eu já até falei isso aqui. Primeiro, é aquela que faz acontecer. Conhece gente assim? Ela faz acontecer. Ela vê que está precisando, nem precisa pedir, ela já faz acontecer. Qual que é o segundo tipo de gente? É aquele que espera acontecer. Vou esperar para ver. Será que Jesus vai passar? Vou esperar para ver se é verdade. Mas existe o terceiro tipo de pessoa. Esse não é você. Sabe qual que é? É aquele que diz assim: ué, o que foi que aconteceu? Então eu queria fazer uma pergunta: que tipo você é? Faz acontecer, espera acontecer, ou você olha e diz: ué, o que foi que aconteceu? Zaqueu era alguém proativo, ou seja, ele era alguém que agia de maneira intencional e antecipada. Ele viu que Jesus ia passar, teve a consciência que ele precisava recomeçar. O que ele fez? Ele teve essa atitude de proatividade, ele foi intencional e correu na frente. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você vai correr na frente ou vai esperar tudo passar na tua vida? Deus está dizendo que Ele está liberando, Ele está abrindo oportunidades aqui nessa noite. E a pergunta para você é essa: você vai aproveitar ou vai deixar passar? Existem 3 tipos de oportunidade. A primeira é aquela que vem e eu aproveito. A segunda é aquela que vem e eu perco ela. Mas o terceiro tipo de oportunidade é aquela que estava na minha mão e eu deixei embora. Essa é a oportunidade desperdiçada. Zaqueu não era esse tipo. Ele disse assim: eu preciso fazer, eu preciso agir, e eu vou correr na frente. Antes de Jesus chegar, eu já vou estar lá no topo dessa figueira. Seja ela braba, seja ela boa, seja ela mansa, seja o que for, Deus está dizendo que não existe obstáculo. Para de colocar obstáculo para as oportunidades que Deus está abrindo na tua vida. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Aleluia! Meu Deus! Isso aconteceu com Naamã. Naamã falou: não vou entrar nesse rio porque é sujo. Tem gente que é assim. A oportunidade está à porta e ele está olhando e está dizendo: então, mas a figueira é brava, né? Sobe nela, meu irmão. É a oportunidade de Deus para a tua vida. Atitude para subir. Tem que ter atitude para subir. E uma pessoa proativa, olha que coisa mais linda aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó. Vou ler para vocês. Uma pessoa proativa, ela assume a responsabilidade por suas escolhas e também pelos resultados. Uma pessoa proativa, ela assume a responsabilidade. Zaqueu poderia ter se enroscado naquela figueira, poderia ter caído daquela figueira, poderia ter rasgado a sandália velha dele na figueira, poderia ter rasgado a roupa nele na figueira, poderia ter arranhado o braço, mas ele sabia o que ele queria. Gente proativa é assim, meu irmão. Embora seja difícil, embora talvez cause algumas dores, mas eu sei para onde Jesus vai me levar, e eu tenho atitude. E essa noite Deus está dizendo: eu quero falar com gente de atitude. É gente que olha uma situação e diz: eu preciso recomeçar, e eu não vou ficar do mesmo jeito. Se tiver que subir na figueira, eu vou subir, mas eu vou ter atitude aqui nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Ele, amém? Vamos seguir. Se eu preciso ter consciência para recomeçar e atitude para subir, terceiro, eu também preciso ter, sabe o que? Humildade para descer. Porque para subir tem que ter atitude, mas para descer não é atitude, é humildade. Sabe o que aconteceu aqui? Bora lá, bora para o texto, 19:6. Vamos no 5 primeiro? Olha lá, bota no 5 primeiro. Quando Jesus chegou, deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Quando Jesus chega, Ele chega, hein?
Jesus chega chegando. A Bíblia diz, ele chegou, olha lá, aquele lugar. Quando ele chega, ele olhou para cima. Ele olha para cima, viu o homem que estava na árvore. Ele poderia ter dito assim: está fazendo aí? Quem é você que está aí nessa árvore aí? Desce, você vai cair. Não, a primeira coisa que ele olhou, ele disse assim: Zaqueu. Você sabe por quê? Nossa, aqui é tremendo. Porque quando você tem atitude para subir, a sua identidade é revelada. Sabe por quê? Porque todo aquele que sobe, ele revela a verdadeira identidade dele para Cristo. É uma identidade de coragem, é uma identidade de atitude. Sabe o que eu acho tremendo aqui? O texto não fala, e se ele não fala, a gente tem que ir nele. A Bíblia diz se alguém apresentou Zaqueu para Jesus? Não. Sabe por quê? Porque aquele que tem atitude, Jesus conhece. Aquele que tem atitude não precisa ser apresentado para Jesus. Aí Jesus então olha e fala: só pode ser Zaqueu. Porque para subir aqui, então ele olha e diz assim: Zaqueu. Ele olha e naquele momento que ele fala com Zaqueu, ele vai fazer um pedido. E esse pedido que ele faz para Zaqueu, ele diz assim: desce depressa. É ele dizendo para Zaqueu assim: Zaqueu, o negócio é o seguinte, você teve atitude para descer, para subir, mas agora eu preciso que você tenha mais humildade para descer. Porque para descer é mais difícil do que subir. Você sabe por quê? Subir a gente dá um jeito e vai. Mas eu quero ver a hora que Jesus olha no teu olho e fala assim: é hora de descer, meu irmão. Agora é hora de jogar no chão a arrogância. Meu Deus do céu. É Deus olhar no nosso olho e dizer assim: agora é hora de jogar no chão a raiva. É hora de cair por terra o medo. Oh meu Deus do céu, Deus está dizendo: eu te chamei para subir, mas também eu te chamo para descer. E quando você desce, você está disposto a dizer um sim para Jesus, de uma vida renovada, de um recomeço. Jesus então olha e diz para ele assim: o que eu tenho para fazer na tua vida é logo, é depressa. Então você tem coragem para descer? Se tiver coragem para descer, desce agora. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite: o tempo de descer é chegado. O tempo de descer é chegado. É o tempo da humildade. É o tempo de se humilhar diante de Deus e dizer: eu realmente preciso de um recomeço de verdade na minha vida. Você pode aplaudir e glorificar a Ele? Ah, meu Deus! Aleluia! Jesus poderia olhar para Zaqueu e falar assim: Zaqueu, desce no teu tempo. Não poderia? Zaqueu, estou te vendo aí, mas desce devagar, Zaqueu. Aí a figueira é meia brava, você pode se arranhar aí. Desce devagarzinho que eu vou te esperar. Não, meu filho, Jesus não espera ninguém, Ele está passando. É você que tem que se adequar ao tempo dele. Então Ele olha e fala assim: é depressa. O que eu tenho para fazer na tua vida é hoje. O que eu tenho para fazer na tua vida é agora. Ah, eu estou sentindo Jesus aqui dizendo que agora, a partir da liberação dessa palavra sobre a tua vida, Deus já está dizendo: é pressa, é hoje, é agora, é nesse momento. Aquilo que você sabe que precisa ser feito, deixa cair no teu coração e já começa a agir para que isso vire uma realidade. Se precisa fazer mudança, começa a colocar isso na tua cabeça agora e dizer: preciso que o Senhor me mostre um planejamento para que eu possa executar essas mudanças. Preciso recomeçar. Senhor, mostra para mim, porque esse recomeço, ele precisa ser agora, não pode ser amanhã. A chance, a oportunidade é hoje, é agora, é nesse momento. A Bíblia diz então que Zaqueu desceu depressa, e Jesus então olha para ele assim: e a obra que eu tenho para fazer, embora você desça agora, não é aqui. Onde é que é, pastor? A obra que eu tenho que fazer na tua vida é lá. Mas a partir da tua humildade em descer, ela já começa. Ah, meu irmão, eu acho isso aqui tremendo. Que área da tua vida precisa de mudanças? Que área da tua vida precisa de um recomeço de verdade? Desculpa, irmão, mas eu vou ter que falar isso aqui agora, porque o Espírito Santo está falando e eu tenho que lançar isso aqui agora. É o quê? Qual que é a área do recomeço? Precisa ajustar algumas coisas?
É coisas que precisam ser colocadas diante de Deus, regularizada. É coisas que você sabe que desagrada a Deus. Eu vou ter que dizer aqui, fica tranquilo aí, segura no banco aqui. É o cigarro? É a bebida? É a pornografia? É a mentira? O que é? É a raiva? Qual é? Qual é a área que precisa ser ajustada aqui hoje? Eu preciso dizer uma coisa para você. Jesus está te chamando e dizendo: quando isso for ajustado, quando isso for regularizado, quando isso for alinhado na tua vida, você vai começar a viver algo extraordinário na presença de Jesus. Jesus olha hoje para você e diz: se apresse com isso, faça isso o mais rápido possível. Ele olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce. Zaqueu, nesse momento, ele teve que ter coragem para descer e reconhecer que aquilo era uma realidade na vida dele e que era a oportunidade da vida dele. Aí então Zaqueu desce, e quando Zaqueu desce, Jesus então dá um destino, e o destino que Jesus dá ali é o seguinte: me convém pousar na tua casa. Jesus dá um destino para ele. Jesus não chama Zaqueu e diz assim: Zaqueu, desce da árvore, nós vamos sentar e conversar aqui no canto. Poderia fazer isso, mas Jesus estava dizendo: não, Zaqueu, o que eu tenho para fazer não é só na tua vida. O que eu tenho para fazer, Zaqueu, vai impactar toda a tua casa. Ah, meu Deus, que coisa mais linda. Então Zaqueu dá o endereço do recomeço. Perdão, Jesus dá o endereço do recomeço. Jesus dá o destino do recomeço. Ele diz então: na tua casa. A pergunta que eu quero fazer aqui agora é essa. Segura aí que você vai dormir com esse barulho na tua cabeça hoje. O que é que precisa ser feito lá na tua casa? Jesus está dando um endereço. Pensa aí, porque esse é o lugar do recomeço. Esse é o lugar onde recomeça tudo. Aí então Zaqueu leva Jesus, e no 19:8 vem mais uma lição aqui. Olha lá, que não basta só lhe dizer o endereço, mas aí vem mais um ponto aqui. Qual que é? Coragem para mudar. Não adianta Jesus dizer: é essa área que você precisa, mas você não tem coragem para mudar. Não adianta nada Jesus falar assim: é nesse ponto que precisa ser alinhado, mas você não tem coragem para mudar. Ah, eu vou ter que falar um negócio aqui. Por que que você não tem coragem? Tem medo da família? Tem medo do que vão dizer? Dos amigos? Se forem verdadeiros amigos, irão se alegrar com a tua mudança. Mas se os amigos não forem verdadeiros, fica tranquilo, porque Jesus leva embora e traz gente de verdade para pôr na tua vida. Faça isso, coragem para mudar. Zaqueu então, na mesa com Jesus, olha o que a Bíblia diz, versículo 8, 19:8, olha lá o que a Bíblia diz. Eu acho isso aqui uma das frases mais lindas do Novo Testamento. Levantando Zaqueu, se ele se levantou, significa que ele estava sentado. Ele não estava deitado, ele estava sentado, porque ele levou Jesus para casa. Então o que eu fico imaginando? Que ele estava comendo. Às vezes quando levava as pessoas assim, fazia uma refeição e começava a conversar. Então aqui eu estou interpretando o texto para você. Ele estava ali conversando, de repente ele se levanta. Aí eu fico imaginando que Zaqueu se levantou. Ninguém pediu para ele se levantar, é quando a ficha cai. Lembra daquela passagem do filho pródigo? Diz que ele estava lá no meio dos porcos, desejando comer as bolotas dos porcos. De repente ele cai em si. Foi o que aconteceu com Zaqueu aqui. A ficha dele caiu, ele caiu em si. Quando ele caiu em si, ele deu um pulo da mesa. Ele levantou da mesa. Aí agora eu vou conjecturar, não tem problema, tá? Fica imaginando que ele levantou da mesa assim. Ele bateu na mesa e disse assim para Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa eu tenho defraudado ou prejudicado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus precisou falar alguma coisa para ele. Você sabe por quê? Porque tem um momento na nossa vida que a consciência vem, meu irmão. E quando a consciência vem, a gente bate na mesa. Não estou dizendo para brigar não, mas é o bater na mesa para mudança. Ah, eu preciso liberar essa palavra sobre a tua vida. E eu vou ser profeta na tua vida hoje, hein?
ainda essa semana, ó, presta atenção, ainda essa semana você vai dar um tapa de recomeço na tua mesa. Você vai olhar para tua esposa, você vai olhar para alguém da tua família, você vai dar um tapa e vai dizer: quer saber de uma coisa? Eu vou mudar de uma vez por todas. Eu libero essa palavra sobre a tua vida, e o Espírito Santo vai trazer isso para você, porque o tapa do recomeço vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Eu fico imaginando Zaqueu olhando e dizendo: quer saber de uma coisa, Jesus? Se eu prejudiquei, se eu maltratei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou restituir, mas a partir de agora eu serei uma nova pessoa em Cristo Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Meu Deus! Meu Deus! Eu aprendo uma lição extraordinária aqui. Sabe o que eu aprendo? Isso aqui é coragem de abraçar o novo. Dar um tapa na mesa, o tapa do recomeço, é coragem para abraçar o novo, porque o novo estava na frente dele. Sabe qual que era o novo? Tinha nome: Jesus Cristo de Nazaré. Ele olha para Jesus e diz: quer saber de uma coisa? Cansei dessa vida. Meu Pai da glória, você vai ouvir isso ainda dessa pessoa essa semana. Cansei, não quero mais isso. Meu Pai da glória. Deixa eu dizer uma outra coisa aqui que eu anotei aqui, que eu preciso liberar para você. Olha lá: coragem de abraçar o novo, mesmo, olha lá, mesmo quando o passado é marcado por erros. Essa revelação eu tive ontem, depois que eu comi um peixe na casa de um amigo meu ali. Eu comi um peixe lá, meu irmão, e veio uma revelação. E eu estava na mesa e eu comecei a marcar, comendo peixe e marcando. E Deus falou no meu coração. Ele disse o seguinte: Zaqueu teve coragem de abraçar o novo, mesmo quando o passado era marcado por erros. Por que erros? Porque ele disse: se eu machuquei alguém, se eu prejudiquei alguém, se eu falei alguma coisa que te feriu, se a minha atitude trouxe prejuízo para minha casa, para minha família, a partir de agora eu quero algo novo. Ele olha para Jesus e diz: eu vou abraçar o novo, mesmo que o meu passado seja um passado marcado por erros. Ele dizendo: eu errei até daqui a pouco, mas a partir de agora eu quero ser alguém marcado por novos começos na minha vida. E se você é alguém, levanta a tua mão, dá um brado de vitória e uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia! A resposta de Jesus é tão linda que quando ele terminou, Jesus olhou para ele e diz assim: agora então é a minha vez de falar. Porque diante de alguém que subiu para ter a tua verdadeira identidade revelada, que teve coragem de me trazer até aqui, e ousadia para reconhecer os erros e abraçar o novo, a palavra que eu tenho para você, Zaqueu, é essa. Jesus olha no olho dele e diz o seguinte: hoje, não é daqui a pouco e nem amanhã, veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Sabe o que Jesus fez? Deu outra identidade para ele agora. Se primeiro Jesus olha e chama ele pelo nome que ele tinha na terra, agora Jesus olha para ele e fala assim: agora eu vou chamar você de outro nome, que isso aqui é o nome que todo mundo é conhecido lá no céu: filho de Abraão. Aleluia! O filho da promessa. Meu irmão, agora eu vou fazer um link louco aqui que o Espírito Santo me deu. Zaqueu deixou de ser o maioral do publicano para ser herdeiro. É
como se ele olhasse para Zaqueu e falasse: Zaqueu, você é rico, você tem tudo aqui nessa terra, mas eu tenho algo aqui, Zaqueu, que a partir do momento em que você bateu na mesa e reconheceu, teve a consciência de querer recomeçar, eu vou te dar uma nova identidade, Zaqueu, que vale muito mais do que tudo que você tem. Sabe qual que é? A partir de agora você é filho de Abraão, você é herdeiro da promessa. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Meu Deus, meu Deus, aleluia. Você pode ficar em pé, eu quero orar pela tua vida. Mas agora eu quero fazer um convite. Um convite. Qual que é o convite, pastor? Para quem quer recomeçar. Você sente que você precisa, em alguma área da tua vida, recomeçar? Abandonar pesos, deixar algumas coisas. Talvez você não vai sair daqui e já deixar, porque existem coisas que são processos na nossa vida, e Jesus sabe disso. Mas só o seu ato de vir aqui à frente, Jesus vai te ajudar nesse recomeço. Então eu queria convidar você que quer fazer isso. Vem aqui à frente, eu quero orar pela tua vida. Talvez não seja para você, mas alguém da tua família que você sabe que precisa de um recomeço. Vem buscar por ele. Sai do seu lugar e vem aqui. Isso, vem aqui. Tem gente saindo. Isso, vem mesmo. Eu sou o primeiro, irmão, porque eu preciso de um recomeço todo dia.